Olha só, pessoal, não deixa de anotar a dica que eu vou dar agora, que é sobre as leis que regem o processo de encarnar e desencarnar. Eu vou pôr aqui para apresentar. Então, a primeira lei, que é muito interessante e talvez você nunca tenha pensado nisso, é se uma lei se sobrepõe sobre a outra. Eu vou fazer agora o cruzamento das leis para que você sintonize exatamente o teu momento da evolução. Na primeira parte, eu falei para você que existe a lei da evolução. Você encarna e desencarna, ela está baseada em duas coisas, e nós vamos voltar nessas duas coisas. A primeira é a limpeza de sentimentos e emoções que você tem que fazer no planeta Terra, que é um planeta de sentimentos e emoções. E a segunda, ela está baseada na tua palavra e nos teus gestos, que são palavras, ações e desejos, né? Olha, então isso é a lei da evolução, a gente vai voltar nela. Então, qualquer que seja o caso da lei da evolução que você vive nessa terra aqui, ela está limitada à lei da causa e efeito. Eu não sei se você já pensou nisso algum dia, mas eu vou te trazer com muita clareza que a lei da causa e efeito é você é merecedor daquilo que você planta. Essa lei está acima da lei da evolução. Tá certo? Eu vou repetir aqui. Existe a lei da evolução, que é a limpeza de sentimentos e emoções aqui no planeta Terra, e existe a lei da causa e efeito, né? Não há causa sem efeito, não há efeito sem causa, né? É a sexta lei universal do Kybalion, né? Chama também casuística essa lei. É conhecida como causa e efeito ou casuística. Não há causa sem efeito, não há efeito sem causa. O acaso não existe. A lei da causa e o efeito, ela sobrepõe, então, a lei da evolução. Né? Daqui a pouquinho eu vou juntar essas leis todas para que você possa falar, eu tenho que fazer dessa forma, então. Então, por que isso ocorre? Por um efeito do passado, caso você tenha agido de alguma maneira não merecedora, surgirá então uma força limitadora no teu processo de evolução que vai te impedir de estar na lei da evolução. Então, a primeira lei que vem é a lei da causa e efeito. O resultado de uma ação má, ela vai te levar para uma dívida por banco de vida, né? Você vai levar esse karma para outra vida. Então, entenda que se você não cumprir tudo aqui, você vai levar um pouco de karma para outra vida. Então, karma é o que você não conseguiu entender, completar, realizar dentro do teu processo de evolução, você vai levar para outra vida. Então, anotou aí? A lei da causa e efeito, ela sobrepõe a lei da evolução. Vamos ver mais uma aqui, ó. A lei da proporcionalidade. O homem que por alguma boa ação consiga desviar a vida de seu semelhante, ele pode ficar certo de que encontrará em uma vida futura, encontrará essa pessoa. Então, se você faz alguma coisa para o teu semelhante, você pode ficar certo que numa vida futura, você vai receber o benefício dele, ou se você causou um dissabor, você vai receber o dissabor proporcional àquilo que você causou. Então, anota aí, lei da proporcionalidade. Ela é bem parecida com a causa e efeito, mas é assim, fez o bem, você recebe o bem. Fez o mal, você recebe o mal. Eu estou te contando que nunca ninguém te contou. São as leis que regem o plano superior no processo de evolução. Então, baseado nessas três leis que eu te falei agora, né? Te falei lei da evolução. Depois eu te trouxe aqui causa e efeito. E agora proporcionalidade, você anotou tudinho aí, três leis, hein? Você vai ter que cruzar isso com teu três tipos de energia. Você tem energia física, emocional e mental, né? Eu tô tirando a energia espiritual por enquanto, eu tô falando aqui na Terra, que está baseado em ações, pensamento e desejo. Ó, tá começando a fechar. Lembra que lá no começo que eu falei que o processo de evolução, ele está baseado em sentimentos e emoções, em pensamentos ou palavras, desejos e ações, né? Então você tem uma energia no corpo físico que vai ser responsável pelas ações. Uma energia no campo emocional que vai te trazer relacionamentos, desejos e prazeres. E no campo mental, que é crença, pensamento, ideias. Então, essas três palavras aí, pensamentos, palavras, desejos, ações, ou seja, é tudo aquilo que você pensa e executa, ela vai estar ligado ao teu processo de evolução. Eu costumo chamar, isso aqui está escrito no rodapé, de chaves do processo de evolução.
pensamento, desejo e ações. São as três energias do nosso corpo, a energia do físico, do emocional e do mental. Então, pensamentos, né? Vamos lá. O que o pensamento vai facilitar ou retardar o teu processo de evolução? Pensamento é o mais importante fator na criação do karma. Isso porque as energias de pensamento atuam direto no mental. Toda vibração, então, que você tem no campo mental vai te trazer formas mentais de energia, ou como eu chamo, forma pensamento. Então, as tuas formas pensamentos, elas vão atrair ideias, né, que podem te ajudar ou atrapalhar, que podem te atrair pessoas ou afastar, que podem fazer com que pessoas te amam ou odeiem. Então, o pensamento, ele é uma energia. O pensamento vibra, ele vai atrair ou afastar pessoas, relacionamentos do teu lado. Tá certo? Então, pensamentos. Não tenha pensamentos negativos, porque vão criar formas de pensamentos negativos, você vai vibrar negativo e você não vai conseguir evoluir o que você tem que evoluir. Cuidado com o pensamento. Desejos. Então, desejos, vontades, né, elas estão toda ligadas à nossa energia do corpo emocional. O nosso corpo emocional, então, é feito por linhas de energia, de emoções, de relacionamentos. Essas linhas vão formando uma malha e essa malha você vai vibrar. Então, você pode vibrar desejo, vontade ou emoções ruins, cruéis ou negativas, e isso também vai fazer com que você vibre dessa forma, fazendo com que você deforme o teu corpo emocional. Então, o corpo emocional é uma malha de energia que você tem à tua volta, e se você tiver muito desejo, muito prazer, muita vontade, tudo isso ligado a energias negativas, você deforma o teu corpo emocional, né? Eu falo isso porque eu limpo pessoas na mesa de radiestesia e eu vejo quantas linhas de energia negativa uma pessoa tem no corpo emocional. Então, você tem que tomar muito cuidado com a forma pensamento que é criada no mental e com as energias deformadas por ciúmes, raiva, inveja, mágoa, né? Porque você, ao deformar o teu campo, a tua energia, a tua malha emocional, você também não vai cumprir o teu processo de evolução, porque nós viemos aqui para fazer uma limpeza de sentimentos e emoções. Se você tem uma malha emocional deformada, você não vai conseguir atingir o teu processo de evoluções. E por último, então, é o que sai da sua boca, das suas ações, que está linkada ao corpo físico, ao plano físico. Isso, então, gera muito karma. Toda vez que você fala, nunca mais eu quero te ver, some da minha frente, né? Você está criando uma barreira através de ações. Você criou, né? Palavras têm força. Essas ações, elas também vão estar linkadas aos seus pensamentos, porque é a tua crença, não quero te ver mais, e ao teu desejo, não quero te ver mais. Então, palavras, ações, pensamentos, desejos, esse é o grande segredo do processo de evolução, porque você está contaminando os teus corpos mentais, emocionais e físico. Então, se você faz isso repetidamente, você vai criar o hábito de fazer essas coisas, entre aspas, indevidas, erradas, e você vai levando isso como um padrão repetitivo para outra vida. É o tal do Dharma Cred, o teu Karma Cred, o teu karma que só vai aumentando. Bom, o contrário disso, então, é você entender que todo o teu processo de evolução baseado no karma, ele tem que te trazer uma coisa boa. Então, baseado em pensamentos, palavras e desejos, e no teu processo de limpeza do corpo, de sentimentos e emoções, né? Já estou te dando a primeira dica aí, como você se livrar da barreira do karma. Você tem que ter boas intenções, mas entenda que, de acordo com a primeira lei, boas intenções não anulam a lei da causa e efeito. Eu vou te trazer um exemplo aqui. Se você quer construir, por exemplo, uma praça, um parque, né, uma área verde, com a finalidade de outras pessoas usarem, de certo você tem bons motivos, né? Chamamos isso aí de altruísmo, né? De estar construindo uma coisa, de estar ajudando muitas pessoas. Só que se nesse momento você quiser uma plaquinha com o teu nome lá, né? Por ostentação, você também pode ganhar um karma, porque você só quer ajudar os outros para ser reconhecido. Então esse é o grande erro da humanidade. Você quer ver? Posso te trazer muitos exemplos que eu passo aqui nas minhas aulas.
O homem que dá uma flor para ganhar um beijo, ele está ganhando um karma. Porque ele tinha que dar a flor sem receber, sem pensar em receber nada em troca, né? Uma pessoa que fala assim, você vem na minha casa, então você vai trazer o bolo, o queijo, o café, né? Está pensando em tirar vantagem. Então, cuidado, mesmo no teu momento que você quer dar alguma coisa, se você tiver a intenção de receber e for só para você, não está valendo como dharma. Então, cuidado, que bons motivos também, eles podem não isentar você de punições oriundas da lei da causa e efeito, tá? Você tem que entender muito bem a lei da causa e efeito, a sexta lei do Kaivalho. Agora, então, alinhado ao seu karma, que nós já falamos aqui, sentimentos e emoções, existe o karma coletivo. O karma coletivo, ele é relacionado à sua família, né? Muita gente fala que a família é kármica, você já veio se relacionar com essas pessoas há várias vidas. Às vezes você vem para aquele país, para aquela cidade, porque você tem um karma para cumprir naquele país ou naquela cidade, ou com uma determinada raça, e daí é conhecido que você tem que alinhar o teu karma individual com o karma coletivo, tá? De acordo com as tuas últimas vidas. Então, há karma que devem ser resolvido em um país, né? Ou em uma família, ou em uma raça, ou em uma posição social. Você tem que entender isso, senão você não cumpre teu papel de evolução. Olha que notícia boa, então. Os anjos que estão ao teu lado, os teus mentores, que fazem parte de uma organização muito grande, que são os senhores do karma, eles selecionam, então, dentro do teu processo de encarnar, qual é a família, qual é o país, qual é o corpo que você tem que ter para te ajudar no teu processo de evolução. Você já parou e pensou que o corpo que você tem foi você que escolheu? A família que você tem foi você que escolheu, mas lá em cima, no plano superior? Todas as pessoas que surgem no teu caminho, você programou isso? Você já parou para pensar que a tua sogra que te dá tanto trabalho, foi você quem programou para ela te provocar para você despertar alguma coisa que você precisa aprender? Então, tudo isso você alinhou lá em cima, eu chamo isso de contrato encarnatório. Antes de descer aqui para o plano, você falou: olha, eu concordo em para aquele país, para aquela família, passar tal dificuldade, porque é isso que eu tenho que aprender. Você tem que entender isso, senão o teu processo de evolução não vai ocorrer agora. E você vai ter que voltar tantas outras vidas até entender. Então, nós precisamos pôr um ponto aqui em realmente entender o que eu estou trazendo de outras vidas no meu processo de evolução. Eu tenho que entender qual é a limpeza que eu tenho que fazer em sentimentos e emoções, nos meus relacionamentos e ancestralidade. É exatamente isso que você veio fazer aqui na Terra. Eu queria te perguntar esse ponto aqui. Você tem ideia que foi você quem escolheu a sua família, o seu país, o seu corpo, a sua língua, e tudo que você está recebendo hoje foi você quem programou? Você tem ideia de tudo isso daí? Não. Eu vou dar uma paradinha aqui e quero que você me responda. Se você entende que você é merecedor porque você escolheu, você tem que entender isso para a gente dar o próximo passo agora, que é o processo de evolução. Conta para mim aí, o que você entendeu até agora do teu processo de evolução? Pode abrir o microfone. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Eu Irene. sou a Irene Heinemann, de São Paulo, sou amiga da Andréa Bueno. Eu gostaria de saber, assim, se nós escolhemos, né? Então, eu sou filha adotiva, né? Então, eu escolhi a família ao qual eu queria ser adotada? Exatamente. Exatamente. Por quê? Cada um tem o seu processo. Na última vida ou em últimas vidas, né? Você já teve um relacionamento com essa família que não foi completo. Então você vem para ela para cumprir uma parte do teu processo de evolução que ficou incompleto. Esse é o ponto que você tem que entender. Quando você entende o que você está fazendo nessa família, você começa a cumprir o teu processo de evolução. Agora, Irene, é bem legal a tua pergunta, porque é assim, você veio não só aprender, como ensinar para eles também, tá bom? A gente está numa troca de aprender e ensinar com todas as pessoas de relacionamento. Ok, obrigada. Oi. Essa questão de família eu acho interessante, porque assim, eu sou uma pessoa
completamente diferente da minha família, de toda a minha família, dos dois lados, de lados de pai e lados de mãe. E eu às vezes me pergunto, né, como pode isso? É, eu não me identificar com absolutamente ninguém, nem tios, nem primos, nem pai, nem irmãos da família, né, por ser totalmente diferente, com pensamentos muito diferentes, né? E assim, às vezes eu sempre me perguntei, né, o porquê? Por que isso, né? Essa diferença tão grande. E, além disso, o karma e as coisas que acontecem, que a gente tem o merecimento ou não, e tem as limpezas de tudo isso, eu acho que, assim, eu entendo bem esse processo de escolha, mas tem coisas que eu acho que é demais, assim, que, né, por mais que você faça, como ultrapassar as barreiras, né, e conseguir atingir os objetivos de vida que você tem, porque existem muitas travas, né? Então eu tô achando interessante e eu realmente quero saber o final disso, de saber se existe a possibilidade de destravar, né? Ou vai ter que vir outra encarnação ainda. É. Olha, Ângela, a tua pergunta é interessantíssima. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Vou contar o que aconteceu comigo aqui em 2 minutinhos, porque foi depois que eu destravei que eu resolvi escrever esse curso. Eu não precisava estar aqui com vocês hoje à noite, mas é que eu descobri esse processo e eu não posso ficar calado agora, né? Eu tenho que passar para todos aqueles que são merecedores. Todos aqueles que querem evoluir e precisam conhecer qual é o ponto, qual é o método, têm direito, né? Infelizmente, ninguém ensina, né? Inclusive, quem sabe, mas eu vou te contar rapidamente aqui. Eu tive dois processos que me levaram a entender o meu processo de evolução. O primeiro aconteceu aí por volta de 1997, quando o meu filho, de 13 anos, falou assim, eu ia fazer uma viagem para a Alemanha, ele falou assim, pai, eu li esse livro aqui, é fabuloso. Leia esse livro como se você não tivesse aprendido nada na sua vida. Leia esse livro sem colocar nenhum julgamento. Esse livro tinha 400 páginas, 450, eu li esse livro eu comecei a ler esse livro na fila de check-in do aeroporto de Guarulhos e terminei quando eu cheguei na estação de trem de Munique, na Alemanha. Quando eu fui para o hotel, era 10 da manhã, onde ia começar o curso, a capa do livro, presta atenção, eu sou engenheiro de manutenção, a capa do livro era o símbolo do curso. Tinha a flor da vida no símbolo do curso de manutenção. Eu estava com o livro debaixo do braço e não havia dormido, olhava assim para a capa do livro e olhava para aquele símbolo que eu nunca tinha visto na minha vida. Aí tinha um alemão, assim, de uns 2,5 metros de altura na porta, né? Na recepção, e eu gaguejando, falei assim, você sabe o que é esse símbolo na parede, né? Porque eu já achava que sabia o que era o símbolo, que eu tinha acabado de ler o livro. Ele falou, eu sei o que é o símbolo. Eu falei, mas eu estou lendo, eu li esse livro agora, não pode ser a capa desse livro ser o símbolo do curso. Ele falou assim para mim, é por isso que você está aqui. Quando ele falou isso daí, eu emocionei todo. O livro contava a minha vida. Eu me vi sendo o personagem do livro. O Antigo Segredo da Flor da Vida, anota aí. Ele conta essa história. Bom, depois disso, Ângela, eu não consegui ler o livro 2 porque tinha que saber fazer meditação. Eu fiz um curso de meditação num templo budista, não fiquei satisfeito, fiz um segundo. Depois de 1 ano e meio, eu fui ler o segundo livro, O Antigo Segredo da Flor da Vida. Passado um tempo, aconteceu alguma coisa na minha vida, porque eu não vou falar para induzir vocês, e surgiu o meu mentor com uma outra pessoa e ele queria falar comigo. E o meu mentor falou assim, olha, eu estou aparecendo agora porque você conseguiu destravar a primeira parte do acordo que nós fizemos. Por isso eu estou falando para vocês de contrato encarnatório, tem seres do teu lado te apoiando. Eu falei, puxa vida, eu sempre coloquei nas minhas orações, será que eu estou fazendo certo? Eu sempre colocava nas minhas orações, eu queria sonhar e saber se eu estou no caminho certo, eu faço tudo certo e não recebo nada. Ele falou assim para mim, havíamos combinado lá em cima que quando você passasse pela primeira fase, que eu não vou falar para vocês, porque cada um tem a sua, eu apareceria para tirar as pedras grandes do seu caminho e você começasse a tua jornada espiritual. Aí eu falei assim, puxa, mas demorou. Eu fiquei, na primeira vez que eu tive com o meu mentor, eu fiquei com ele 1 hora e meia.
e ele me explicou o meu processo de evolução. Por que que ele destravou, né? A partir daquele momento que ele apareceu, eu posso enumerar aqui pelo menos 15 coisas que aconteceram na minha vida, assim, em 15 dias. Uma pessoa que nunca falava comigo, começou a falar comigo, eu consegui trocar meu carro, me ligaram de uma vaga de um novo emprego, e foi acontecendo, acontecendo, e ele falou assim para mim, você destravou o teu processo de evolução. Então, o que eu queria falar para você, Ângela, e para todo mundo, porque eu posso contar essa história numa live aqui, porque em 15 dias, 6 pessoas me procuraram e falaram assim, ó, o teu mentor precisava falar contigo. Ele falava assim, vai fazer agora um curso porque você vai trabalhar com as mãos. E eu não entendia direito. Bom, mas hoje vocês sabem, né? Nesse meio tempo a gente fez 20 turmas de Reiki. Então, ele me contou assim, se você entende o teu processo de evolução e destrava, dali para frente a tua vida muda, você cumpriu o acordo que você tinha feito lá em cima. Só que ninguém conta pra gente que a gente vive preso numa linha de evolução do plano físico. A evolução da alma não tem nada a ver com a evolução do plano físico. Se vocês pensam assim que orar, meditar, fazer boas ações, ajudar os outros, se vocês entendem que isso é evolução da alma, me desculpe, isso é evolução do plano físico, isso é para o teu ego. Ajudar os outros para receber uma recompensa não tem nada a ver com a evolução da alma, né? Então, o que eu fiz? Hoje eu trago a minha história da minha vida. Eu deixei uma carreira executiva, né? Eu era gerente de manutenção do maior aeroporto da América do Sul, do aeroporto de Cumbica. Eu tinha 500 funcionários. Eu deixei a minha vida executiva para ensinar pessoas hoje, né? Eu tenho basicamente 2 trabalhos. Eu ensino pessoas a serem felizes e eu conto a minha história de vida no mundo espiritual, como eu consegui destravar o meu processo de evolução, tá bom? Desculpa ser um pouquinho longo, mas vocês têm que saber que é possível entender o ponto da evolução que você está, destravar e levar uma vida mais leve, uma vida só com Dharma. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu só tenho a agradecer o seu depoimento, né, que é muito importante, muito emocionante, e faz todo sentido para mim estar aqui hoje assistindo essa apresentação com vocês. Eu tenho mais um jogo de slide. Vani, quer falar? Pode falar, Vani. Não, só queria dar gratidão para você por compartilhar essa história tão linda e emocionante para a gente. Gratidão. Esse assunto de vir aqui já com um propósito que já foi acertado no plano espiritual, eu tenho também conhecimento, né, na minha qualidade de kardecista, né, estudo também os livros espírita, então, para mim, é bem conhecido essa parte aí. Mas está muito bom, também acho que é o momento que eu estou agradecendo por estar participando. Gratidão.